Querido irmão, querida irmã, para este sábado da 10ª semana do Tempo Comum, nesse dia 11 de junho, dia que celebramos São Barnabé, apóstolo, você tem como proposta de reflexão o texto de Mateus 10, do versículo 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, José Barnabé é mencionado pela primeira vez em Atos 4, 36 a 37, quando vende um campo e coloca o dinheiro à disposição dos apóstolos. De Jerusalém, ele foi enviado a Antioquia da Síria, onde o cristianismo prosperava. Para ajudá-lo na missão, Barnabé convocou Paulo de Tarso, Atos 11, 25, 26, de quem foi companheiro na primeira viagem missionária. Viveu intensamente as alegrias e tribulações que a pregação do evangelho acarreta. Se as informações sobre Barnabé são poucas, uma expressão dos Atos dos Apóstolos nos dá a síntese do seu grande valor. Ele era homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Atos 11, 24. Ao orientar seus apóstolos para a missão, Jesus os convida a partirem despojados e livres. O objetivo é passar por toda parte anunciando que o reino de Deus está próximo, isto é, já está presente. Querido irmão, querida irmã, desde o começo, Jesus se preocupou em partilhar com seus discípulos as responsabilidades da missão. Ficou atento também ao modo de como realizá-la. A missão é fundamentalmente anunciar o reino de Deus que chegou por meio dele, como salvação, curar os doentes, como restauração, ressuscitar os mortos, como purificação, purificar os leprosos, como vitória sobre o mal, expulsar demônios. Ao enviar os apóstolos, os 12, fez-lhes importantes recomendações: gratuidade, não procurar benefícios financeiros, despojamento, não basear a missão na segurança dos recursos, proximidade do povo, confiança em Deus e em sua providência. O trabalhador tem direito a seu sustento. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia: apoiar os missionários que servem sua comunidade. E reze assim comigo. Ó Mestre, este valoroso missionário recebeu da tradição o nome de apóstolo. Era homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Concede, Senhor, também a nós o ardor apostólico de São Barnabé. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão
da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, da 10ª semana do tempo comum, nesse dia 11 de junho, dia de São Barnabé Apóstolo. Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos 11, 21 a 26, o capítulo 13, de 1 a 3, também o Evangelho de Mateus 10, 7 a 13, rezar o Salmo 97. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, o levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, fazer memória dos apóstolos é fazer memória da missão que Cristo confiou a cada um de nós por meio do nosso batismo. Os apóstolos são referências para a nossa missão de discípulos e missionários. Com eles, aprendemos como ser verdadeiros discípulos e exercer a missão com afinco. Hoje fazemos memória de Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação. Barnabé foi escolhido para consolar os aflitos, levando a eles uma palavra de esperança e fé. De acordo com a primeira leitura de hoje, Barnabé era um homem bom, virtuoso, cheio do Espírito Santo e de fé, e se alegrava com a alegria dos irmãos, se rejubilava quando a missão dava certo. Temos muito a aprender com esse apóstolo, principalmente no que tange ao trabalho de outros na comunidade. Vemos na igreja pessoas que, em vez de se alegrarem com o sucesso do trabalho de outros, ficam enciumadas e têm atitudes que não deveriam ser de um cristão. Quando o missionário se destaca e ganha visibilidade, há os que querem diminuí-lo, desqualificando seu trabalho. Barnabé mostra quanto é importante se alegrar com o sucesso missionário dos irmãos, porque a missão não é mérito de uma pessoa, mas de Cristo. Barnabé foi enviado de Jerusalém para Antioquia para ajudar na missão, pois crescia o número de adeptos do cristianismo naquele lugar e o trabalho aumentava cada vez mais. Ao chegar, Barnabé se alegrou ao ver a graça de Deus, pois estavam sendo feitos ali trabalhos esplêndidos. Devido à sua bondade,
não teve inveja ou ciúmes daqueles que ali estavam fazendo um bom trabalho. Foi para lá para somar com eles. A igreja precisa de missionários que somem forças e não que as dividam. O que o missionário precisa dividir são seus bens, dons e talentos, e não provocar divisões. Barnabé não quer fazer sozinho o trabalho missionário. Ele deseja reunir companheiros para tornar Cristo ressuscitado conhecido e amado. Por isso, une-se a Saulo e assim forma-se uma dupla de missionários imbatível. Passam um ano trabalhando juntos e, nesse tempo, formam muitas lideranças. Graças ao empenho de Barnabé, Antioquia foi o lugar onde os discípulos foram chamados pela primeira vez com o nome de cristãos. Ela passou a ser referência do cristianismo e o livro dos Atos dos Apóstolos faz questão de destacar as lideranças que lá foram formadas por Barnabé e Saulo, profetas e doutores. Foram essas lideranças que se transformaram em multiplicadoras do anúncio da palavra de Deus. Depois de cumprirem sua missão, Barnabé e Saulo foram enviados para outros lugares. A comunidade os envia, impondo-lhes as mãos, depois de muita oração. Assim, ação e oração caminham juntas na missão. Vemos assim nos apóstolos o chamado que Deus nos faz. Ele nos chama, capacita cada um de nós e nos envia para a missão. É disso que fala o evangelho de hoje, a capacitação para a missão. Jesus orienta como agir. São dicas preciosas para um trabalho missionário eficaz e serve para todos nós, inclusive para quem já está atuando nos trabalhos de missão permanente nas suas paróquias, através da pastoral da visitação. Jesus nos ensina que nossa missão é anunciar a proximidade do reino. Não significa que vamos anunciar que o fim do mundo está próximo, mas que é possível transformar esse mundo para melhor e esse poder está em nossas mãos. Quando acolhemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, o reino de Deus fica mais próximo de nós. O reino de Deus se aproxima quando fazemos o bem, quando ajudamos a diminuir a dor do outro, a curar as feridas, a resgatar a dignidade humana, a expulsar os males que atingem a humanidade, principalmente os indefesos, quando nos doamos ao próximo. Para que a missão seja fecunda, é preciso se abrir a ela e nos despojar de muitas coisas supérfluas que impedem de servir com liberdade e integralmente. Por isso, Jesus recomenda que não levemos muita coisa para a missão. Quem se apega a muita coisa não tem tempo para os outros, não cuida dos outros porque tem suas coisas para cuidar. Há outra passagem bíblica que diz: Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Se o nosso tesouro estiver em bens materiais, nosso coração estará ali e não nos comoveremos com o sofrimento dos outros. Jesus recomenda visitar as pessoas, sair do nosso comodismo, das nossas pastorais que se restringem às quatro paredes de nossos templos. É preciso ir ao encontro do outro, dos que estão afastados, adentrar suas casas, suas vidas, para falar de Jesus e do seu reino, levar a paz. Todo discípulo missionário deve ser portador da paz. A paz de Cristo, uma paz de fruto da justiça. Quando agimos dessa maneira, estamos trilhando os caminhos abertos pelos apóstolos, como fez Barnabé e tantos outros. Querido irmão, querida irmã, que os ensinamentos de Jesus e o testemunho de Barnabé nos ajudem a sermos santos, discípulos e continuar a anunciar o reino de Deus
que está próximo. E reze assim comigo neste momento. Ó Deus, que designaste São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações. Fazei que a vossa igreja anuncie por palavras e atos o evangelho de Cristo que ele proclamou intrepidamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.